Boa noite a todos, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de vocês, que muito me honra nesse auditório cheio. Não monopolizarei a palavra, a ideia é que eu faça uma explanação inicial, resumindo os aspectos principais desse livro, Espiritismo e Ecologia, após o que eu ficaria honrado se vocês quiserem trazer questões, perguntas, com que a gente possa promover interatividade. A doutrina é consoladora, mas eu sou portador de uma mensagem de alerta. E farei uso aqui ao longo dessa palestra de algumas informações que têm origem na comunidade científica e acadêmica, e Kardec assinalou no século XIX, ao lançar a doutrina, que nós deveríamos prestar muita atenção aonde a ciência avançasse sobre pontos sobre os quais a doutrina não tivesse maiores informações. Seria bastante importante e conveniente que a doutrina acompanhasse a evolução da ciência. E também farei uso de alguns tópicos caros ao Espiritismo e que são sinérgicos com aquilo que as ciências ambientais estão apontando. O famoso escritor e pesquisador americano Jared Diamond, vencedor do Prêmio Pulitzer de Literatura pelo livro Armas, Germes e Aço, alcançou notoriedade internacional por um outro livro chamado Colapso: Como as Sociedades Escolhem o Sucesso ou o Fracasso, em que ele, de forma muito clara e objetiva, conseguia traduzir os saberes da ciência arqueológica na investigação de sítios remanescentes de civilizações que desapareceram da face da Terra subitamente, sem que houvesse uma explicação até então clara sobre a razão pela qual elas, após séculos de existência, deixaram de existir. Entre essas civilizações, eu destacaria aqui a civilização maia, os vikings, a comunidade que vivia na Ilha de Páscoa, entre outras. O que é impressionante no livro é que, através dos modernos recursos que os arqueólogos de hoje dispõem para separar vestígios dentro de um sítio arqueológico, aplicar o teste de carbono, verificar a data de cada vestígio e estabelecer através disso uma ordem sequencial de eventos. É possível contar uma história a partir do que um sítio arqueológico revela. E essa história revela a mesma causa para o desaparecimento de diferentes civilizações em diferentes lugares do mundo, em diferentes períodos históricos. Elas teriam desaparecido a partir do momento em que deixaram de ser sustentáveis, ou seja, em que a demanda desses agrupamentos humanos por água, matéria-prima e energia foi superior à capacidade de suporte dos ecossistemas que lhes proviam esses recursos. Ou seja, não respeitaram os limites, a capacidade de suporte ou a biocapacidade da natureza. Deram o passo maior do que a perna e desapareceram. O caso mais impressionante do livro, para mim, é o da comunidade da Ilha de Páscoa, que é conhecida até hoje pelos imensos totens de pedra que foram eternizados na ilha e que geraram inúmeras suspeitas de como aquilo é distribuído na Ilha de Páscoa, porque não havia tecnologia para transportar pedaços de pedra tão pesados para lugares tão distantes dentro da ilha. E descobriu-se, através da investigação revelada no livro Colapso, que esses totens de pedra que revelavam a história de cada clã ou família da ilha, pura vaidade,
Depois de esculpir o totem, não era o suficiente, você tinha que colocá-lo num lugar de muita visibilidade. O deslocamento se dava sobre toras, sobre troncos de árvore. E, obviamente, houve uma depredação sistemática da única floresta da Ilha de Páscoa, que teve que suportar essa demanda. Faltou floresta para suportar tudo isso. Essa destruição do verde determinou que as pragas oportunistas da lavoura não fossem mais destruídas pelos predadores que se refugiavam justamente na floresta. Sem a floresta, o rio deixou de ser perene, passou a ser sazonal e o suprimento de água ficou comprometido. Sobreveio a escassez. E em cenários de escassez, nós não costumamos reagir bem. Vocês devem conhecer o ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Na Ilha de Páscoa, quando os suprimentos de água ou de alimento decresceram e se tornaram indisponíveis para parte desse agrupamento, houve disputa, guerra, violência. E os registros arqueológicos apontam até canibalismo. Sobreveio, portanto, um cenário bastante não civilizatório, não harmônico, não equilibrado. As regras de convivência foram rompidas em nome da sobrevivência. No final do livro, o Dr. Jared observa que nós hoje, com uma população de quase 7 bilhões de pessoas nesse planeta que é um só, onde os recursos não são infinitos, onde a cada dia encarnam mais 200 mil irmãozinhos, a cada ano mais 73 milhões de irmãozinhos, nós temos essas demandas de matéria-prima, energia e água crescentes. E uma parcela da humanidade usa muito mais recursos naturais do que necessita, desequilibrando a equação. O mundo é desigual. E a desigualdade do mundo precipita conflito. E a escassez é um cenário que está colocado com muita clareza para nós, se não corrigirmos o rumo. Dr. Jared observa isso no livro e encerra dizendo: temos duas vantagens sobre nossos ancestrais. A primeira delas, acessamos o passado através da arqueologia e sabemos aonde eles erraram. Temos um conhecimento que eles não tiveram. Errar é humano. Errar de novo revela uma fragilidade. Plateia espírita, a gente tem que ter um comportamento exemplar. Um outro dado importante que o Dr. Diamond observa: nós temos hoje recursos de comunicação fantásticos, interativos, instantâneos, que permitem que em redes possamos disparar mensagens de alerta, possamos chamar a atenção, alertar e advertir todos da necessidade imperiosa de corrigirmos o rumo. Do jeito que está, não há solução. O que disse o Dr. Jared Diamond encontra ressonância em inúmeros relatórios científicos que são produzidos em escala e das mais diversas fontes. Eu vou citar algumas aqui sem querer entediá-los, mas PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, adverte para o risco de um colapso global. Precisamos corrigir o rumo. PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. World Watch Institute, com sede em Washington, uma ONG que produz anualmente um relatório chamado Estado do Mundo, que eu acho uma fonte fantástica de informação, que é um grande diagnóstico de como está o planeta, State of the World. Cartas assinadas por diferentes pessoas laureadas com o Nobel, em diferentes categorias, é um abaixo-assinado, reportando o mesmo risco e apontando a necessidade imperiosa da mudança, de um novo rumo. Vejam, eu sou jornalista, meu ganha-pão é informação.
Eu vou dar um testemunho aqui, sem a pretensão da verdade, uma impressão forte que eu tenho. É assustador quando a gente observa, não precisa ler o relatório inteiro não, lê o sumário, e observa como eles, usando diferentes metodologias, com diferentes amostragens, chegam à mesma conclusão. Ou corrigirmos o rumo, ou estaremos selando desde já um destino sombrio. Não para o planeta, para a nossa espécie, que depende desses recursos naturais não renováveis. Qual é a situação que Kardec não experimentou no século XIX e 150 anos depois nós estamos sentindo na pele? O Espiritismo está aí, atual, moderno, com respostas para tudo, ou quase tudo. O mundo mudou muito na direção de um risco sistêmico de colapso. Eu vou apontar aqui, e não vou me alongar muito nisso, para a vibração não cair muito. Mas eu não posso me furtar a necessidade de compartilhar com vocês os grandes problemas da atualidade de ordem ambiental. Primeiro problema, mudança do clima. A corrente majoritária da ciência afirma categoricamente que a temperatura média do planeta se eleva e que a principal causa disso, não a única, mas a principal, é a queima progressiva de combustíveis fósseis. Petróleo, carvão e gás. 80% da energia que move o mundo é suja e agrava o efeito estufa. Eu sou brasileiro, eu sou do país do pré-sal. Pano rápido. Nós descobrimos a fonte de energia certa no século errado. Portanto, mudança do clima. Vocês se lembram do jogo de vareta? É da minha época. Você joga a trama de vareta no chão ou na mesa e o jogo significa: tira a varetinha, mas não pode balançar a trama. Mudança do clima é interessante porque quando você puxa a vareta da temperatura, toda a trama se mexe. Você está mexendo com eventos extremos, furacões, ciclones, tufão, tempestades. Você está mexendo com a elevação do nível do mar. Você está mexendo com correntes marítimas. Você está mexendo com as mudanças em escala dos ciclos de chuva e da capacidade dos ecossistemas mais frágeis à variação térmica responderem negativamente a isso. Exemplo, batráquios, sapos, não costumam resistir bem a pequenas variações de temperatura. Alguém haverá de dizer: e daí? E daí que o sapo, seja ele de qualquer espécie, como todo e qualquer ser vivo de um ecossistema, cumpre uma função estratégica importante na resiliência dessa totalidade integrada. Não por acaso, a legislação brasileira autoriza a interrupção de uma mega obra, como aconteceu 2 vezes e deixou nosso ex-presidente indignado. Quando interromperam a construção de uma hidrelétrica no norte, por conta de bagres. E ele indignado dizendo: agora o PAC fica comprometido por causa de bagre. Num outro episódio foi uma perereca na região sudeste, que interrompeu uma hidrelétrica. Por que a legislação brasileira reconhece o direito de se interromper uma obra quando um perereca ou uma perereca estão ameaçados? Porque não estamos falando só de um bagre ou de uma perereca, estamos falando de uma teia que se intercomunica, onde cada ser cumpre uma função estratégica na resiliência do todo. Saí da mudança climática e já estou falando da destruição sistemática da biodiversidade. Nós somos profundamente dependentes da diversidade biológica. Dependentes da diversidade biológica. A polinização, para citar apenas um exemplo de como essa diversidade da vida torna a vida possível. O fenômeno da polinização assegura o prato de comida que vocês hoje, no almoço certamente,
se deliciaram. Se eu pegar apenas uma espécie, a abelha, e tentar reconhecer o serviço ambiental prestado por ela, eu devo todo dia nas minhas preces agradecer a Deus pela existência de um bichinho chamado abelha. Porque a gente só lembra da abelha para falar de mel, e o mel é apenas um aspecto importante dos serviços ambientais prestados por um ser da natureza que tem a nobre função de acasalar espécies que não estão juntas. E desse acasalamento surgem boa parte dos nutrientes ou das quilocalorias que nós fazemos uso todos os dias. Nós somos analfabetos ambientais. Nós não conhecemos essa realidade, mas essa realidade nos sustenta enquanto espécie. A Alemanha, que eu tive o prazer de conhecer em 2002, é um país singular no mundo. Foi devastado em 2 grandes guerras, mas devastado o cenário de terra arrasada. E hoje vem a ser o país mais rico da Europa. O orgulho germânico tem origem em várias plataformas tecnológicas em que eles se esmeraram para alcançar essa condição de país rico. Uma delas é na área da biotecnologia. Os alemães se orgulham de ter uma indústria de fármacos muito poderosa. E um dos remédios mais consumidos no mundo, talvez aqui em Londrina também, na escala com que eu vejo no Rio de Janeiro, chama-se aspirina. Quando a gente vai ver o princípio ativo da aspirina, a gente se surpreende, porque vai descobrir ali uma árvore, salgueiro branco, sem o princípio ativo extraído de um vegetal, que provoca a dilatação das artérias, não haveria aspirina. E a baia não seria o que é. Então, eu estou dando exemplos, eu vou ser muito rápido e breve aqui nos exemplos. Destruição da biodiversidade não nos interessa. E um dos esportes mais populares do Brasil, infelizmente, é destruir floresta para plantar capim e criar gado. A gente prefere limpar, é a expressão que se usa, limpa isso daí para plantar. Claro que a gente precisa fazer valer o que está na Constituição, que é o zoneamento econômico e ecológico. Haverá áreas em que você vai reconhecer o potencial de produzir alimentos. Ok, faça isso com inteligência. Não faça código florestal como estamos fazendo às cegas, sem ciência. O preço que se paga pode ser alto. Eu estou falando de mudança do clima, eu estou falando de destruição da biodiversidade, eu não posso esquecer de falar da produção monumental de lixo, porque nenhuma espécie na natureza ou no universo é tão competente para gerar resíduo quanto o Homo sapiens. Alguns dos resíduos sequer se decompõem. Existe um gênero de resíduo chamado POP, produto organoclorado persistente. Esse você produz e em sucessivas reencarnações você haverá de reencontrá-lo. Não será uma experiência agradável. Como essa garrafa. Provavelmente, se ela não tiver destino certo, o destino certo é a reciclagem, eu posso ter em outra encarnação, nos arredores de Londrina, uma sensação de déjà vu com essa garrafa, dizendo, já não nos encontramos antes, a sua vibração me é familiar. Existe um oceano de plástico entre o Havaí e a costa oeste americana, que é a prova mais vergonhosa e vexatória dos efeitos colaterais de uma indústria que não pensa na logística reversa ou no ciclo de vida útil do produto. Obsolescência programada é um mantra do capitalismo e é a desgraça da humanidade. Ou uma das desgraças. A gente não pode deixar de falar aqui da escassez de água limpa e boa de beber. Não faltará água no planeta, porque nós temos tecnologia para dessalinizar a água do mar ou, usando osmose reversa, transformar a água com arsênico em água potável. Tecnologia existe, o problema é que ela não é acessível a todos. É caríssimo dessalinização, é caríssimo osmose reversa. Não apostem que um dia a tecnologia tornará possível a produção de água boa e limpa em escala antes da crise. Porque é só comparar as curvas de evolução tecnológica através de inovação e investimento para reduzir o custo de tratamento e o
colapso hídrico que tem lugar no Brasil e no mundo. As curvas não combinam. O dia que essa tecnologia chegar pode ser tarde demais se a gente não reduzir agora poluição e desperdício. Esse é o binômio trágico, alusivo a um elemento sobre o qual não há substituto. Não há substituto para a água. Sabendo usar não vai faltar. A vibração está caindo rápido, eu vou encerrar por aqui. Os aspectos, eu poderia falar de transgenia irresponsável, planejamento urbano incompetente, assodado, entre outros aspectos. Por que eu estou aqui hoje? Eu sou espírita, sou jornalista, interessado em meio ambiente há aproximadamente 20 anos. De onde surge esse livro? Do meu desconforto enquanto espírita de testemunhar que nós, em boa parte dos casos, eu não vou generalizar, estamos situados numa estranha zona de conforto. Parece que tudo o que se diz por aí em relação a desastre ambiental, crise ambiental, o espírita segue em frente com uma fleuma, com uma capacidade de não se atormentar e de, não se apoquentando, não se sentir, portanto, estimulado a corrigir hábitos, comportamentos, padrões de consumo. A vida segue. Crise ambiental, tudo bem, eu sou espírita. O mundo não, eu sou espírita. Então parece que a gente tem imunidade. E essa zona de conforto me preocupa. Eu não acho que tenhamos motivos para estarmos tão tranquilos. Antes da gente entrar profundamente nas razões pelas quais não me parece sábio estar imune a esse apelo, esse convite à ação, deixa eu especular um pouquinho com vocês da razão pela qual nós espíritas tendemos a não nos preocupar tanto com os problemas do aqui e do agora. São hipóteses. Nós afirmamos a nossa fé com frases repletas de sentido e significado dentro do espiritismo. Quando você diz, num papo na fila do banco ou dentro do ônibus, veja bem, o acaso não existe. O outro já matou a charada. Ih, é espírita. A gente se apropriou dessa frase com uma competência. Tem adesivo de carro que chega a dizer o seguinte: o acaso não existe, embaixo leia Kardec. Porque aí a frase é nossa, dá licença. Quem pode dizer com categoria que o acaso não existe é o espírita. Não é verdade? Temos as nossas frases prediletas. Algumas dessas frases expressam pensamentos que podem trazer subjacente o descolamento nosso com o aqui e o agora preocupante. Por exemplo, talvez não seja o caso de Londrina, mas no Rio de Janeiro a comunidade espírita adora repetir uma frase nos seguintes termos: a verdadeira vida é a vida espiritual, com direito a dedinho para cima. Quer dizer, o teu guia mentor está do teu lado ali, olhando para cima também. Ah, interessante. A verdadeira vida é a vida espiritual. É uma verdade cristã. O cristianismo afirma isso. O espiritismo ratifica isso. Portanto, é uma frase correta. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual a interpretação que a gente dá a essa frase? Porque em boa parte dos casos, talvez alguns de nós entendam que a verdadeira vida é a vida espiritual significa, quando eu desencarnar, é que vai começar a minha vida espiritual. Pode ser. Eu discordo. Eu não sou vidente. Mas eu estou enxergando uma plateia repleta de espíritos. Encarnados. Mas espíritos. A vida espiritual, meus amigos, já está em curso. E as escolhas que fizermos desde já em favor da alma imortal justificam o que estamos fazendo aqui. Como diz o ex-ministro Gil, numa música bonita: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não espera para morrer. O que eu vi de gente que viu 5, 6 vezes Nosso Lar, sem brincadeira, entrou na fila do cinema, escolheu o gargarejo, sentou para ver o filme de novo, já leu o livro 7 vezes.
mas quis ver o filme no mínimo 5. Sentou no gargarejo para esperar o quê? O momento do filme em que aparece nosso lar. E aí fica olhando para a tela dizendo: eu vou para lá. Ah, eu quero um lugarzinho perto do chafariz. E viaja. Só tem nosso lar na espiritualidade. Impressionante. Não tem mais nenhuma cidade espiritual, né? Então, a idealização da vida pós-mortem consome tanto tempo, tanta energia dos espíritas, fixação em alguns casos. Eu só quero saber do que vai acontecer depois. O que está aqui agora, ó, é uma possível leitura. É desimportante frente ao que vem por aí. Isso não combina com o apelo que a espiritualidade maior nos dirige no sentido de cuidar bem da nossa casa planetária. Quem está encarnado é espírito e tem missão. Aliás, missão é outra palavra boa que a gente adora. Vejam como empregamos a palavra missão em diferentes situações. Eu estou cumprindo minha missão. Eu estou à procura da minha missão. Eu não sei se essa é minha missão. A gente é muito criativo para empregar a palavra missão. Permitam-me sugerir que a gente empregue no plural. Missões. Ser bom pai ou boa mãe. Importantíssima missão. Ser bom filho ou boa filha. Fundamental. Um bom espírita, um bom profissional, um bom vizinho, um bom eleitor. O que não falta é missão. Várias, em diferentes ordens de grandeza, e todas elas merecem o status de missão. Uma dessas missões, para quem está encarnado no século XXI, no mundo do jeito que está, é cuidar bem da casa planetária para nós que retornaremos e para aqueles que vierem. Há uma outra frase antes de eu seguir em frente que eu não posso perder de vista, porque essas frases a gente fala por aí e elas podem ser traiçoeiras no entendimento de que cuidar do planeta não é prioridade. Por exemplo, aqui em Londrina eu não sei, mas no Rio de Janeiro faz um sucesso. Eu estou aqui de passagem. Gente, até um ateu, o mais ferrenho dos materialistas, haverá de concordar com você. Porque é uma realidade inexorável. Todos estamos de passagem. Mensagem subliminar, quando você fica repetindo: eu estou aqui de passagem, pô. Estou aqui de passagem. Significa que o que é aqui talvez não seja tão importante. Você está num ponto de ônibus depredado. Um ponto de ônibus, todo dia você vai para ali, é importante que ele esteja em condições de abrigar os passageiros esperando o ônibus, mas você está ali de passagem. Então, ó, eu estou aqui, daqui a pouco chego o 222, eu vou para lá. Eu estou aqui de passagem, mas tenho missão. Enquanto eu estiver aqui, como diz aquele autor americano Richard Bach, quem está vivo está em missão. Acordou de manhã, se tocou, estou aqui. Estou aqui ainda. Tem algo para fazer aqui. E uma das coisas que a gente deve ter na cartilha do que precisamos fazer nesta encarnação, por favor, se não incluíram, sugiro que incluam, é preparar o terreno para o que vem por aí. Porque Deus delega, Deus terceiriza. O Deus dos espíritas não é esse que do nada suga o CO2 da atmosfera. Do nada elimina todos os resíduos que estão em lugar impróprio. O Deus dos espíritas não é esse que torna o solo estéril pela saturação de fertilizantes e de produtos químicos para acelerar o processo de produção de grãos ou o que seja, que se torna deserto. Não é o Deus que de uma hora para outra fertiliza o solo, faz brotar água onde não havia. Meus amigos, reparem num princípio caro ao Espiritismo: o livre-arbítrio. Todas as religiões, inclusive
a filosofia espiritualista denominada espiritismo, que tem o seu aspecto religioso, preconizam como erro grave, crime, o suicídio. Todas. Não temos esse direito de nos subtrair à existência na carne. Todas as religiões se assemelham nesse aspecto. Deus não avaliza o suicídio. O suicídio é contra as leis de Deus. Entretanto, se alguém decide se matar, prevalece o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é soberano. E no caso do Espiritismo, a leitura que fazemos do suicídio qual é? Escolheu o autoextermínio. Não há penas eternas, mas haverá toda uma experiência pedagógica extremamente dolorosa que determinará o retorno à carne, a vivência de uma situação em que esse pensamento provavelmente ocorrerá e ele por si deverá escolher o caminho certo, escolher em favor da vida. Aprendizado, ninguém evolui pelo outro, evolução é pessoal e intransferível. E o livre-arbítrio é soberano. Reparem onde eu quero chegar. Se o livre-arbítrio é soberano, apesar de Deus não avalizar o suicídio, você e eu escolhemos a decisão que nos convém. Se vale para um, por que não valeria para a coletividade? Se a maioria dos habitantes desse planeta, sendo alertado e advertido para o risco de colapso, para a ruptura das engrenagens que sustentam a vida na Terra, e ainda assim mantemos os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, o mesmo estilo de vida, os mesmos padrões de consumo, a escolha da civilização remetendo ao ecocídio é soberana. É soberana. Se eu bem entendi o Deus que o Espiritismo apresenta. Agora temos uma questão, e aí é possível que até agora, e eu estou falando coisas duras aqui, tem algum espírita na plateia ainda blindado dizendo: nada me abala. Por quê? Porque vem aí um mundo de regeneração. Então nós temos um dogma. Não importa o que vier a acontecer, eu posso sentar nessa cadeira, tranquilão, que eu já aprendi lendo a doutrina espírita, estudando. O mundo de regeneração, Luiz Cláudio, vem aí. Não importa o que eu faça, o mundo de regeneração está a caminho. Ok, posso problematizar? Lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, quando explica as diferentes categorias de mundos habitados como se fossem verbetes de dicionário. E ele vai descrever o que é mundo de regeneração. A gente trabalha isso no livro. Mundo de regeneração, existem várias descrições do ponto de vista do quanto esse mundo será diferente de um mundo de provas e expiações, do ponto de vista ético-moral. Qual é a nossa convicção enquanto espíritas? Teremos, e já está em curso, essa ascese vibratória do planeta. A vibração do planeta muda. Para cá retornaremos aqueles que tivermos vibração compatível, veste nupcial condizente, para participar das bodas, parafraseando o Cristo. Significa dizer que temos muitas informações sobre o que será o mundo de regeneração do ponto de vista ético-moral. Não há nenhuma informação, até onde me foi possível apurar, e se alguém tem essa informação, me desminta agora, que eu coloco na próxima edição do livro Espiritismo e Ecologia. Nenhuma informação há sobre a qualidade ambiental do mundo de regeneração. Qualidade do solo, qualidade da água, como será o clima, não temos. E não temos por quê? Porque isso está agora sendo definido a partir das escolhas que fizermos. Será o que nós determinarmos. Será aquilo que nós escolhermos. Agora. Já. Nessa encarnação. Percebam a responsabilidade, eu diria o privilégio de estarmos encarnados aqui e agora. A maior parte dos espíritos não é da população dos encarnados. Esses quase 7 bilhões têm a missão de preparar essa casa planetária que é a nossa, é o nosso cantinho no universo,
para hospedar a humanidade do mundo de regeneração, que com sorte abrigará alguns de nós. Devemos sair da zona de conforto, meus amigos. Ela não nos convém. Não repitam o mantra, o mundo de regeneração está a caminho, vai ser tudo maravilhoso. Vai ser melhor, do ponto de vista ético-moral. Poderemos herdar um passivo, um cenário extremamente hostil, que vai demandar dessa humanidade, um mundo de regeneração, trabalho árduo, consertando os estragos que tem a nossa digital e o nosso DNA. Não merecemos isso. Qual é a boa notícia? Não há o determinismo do fracasso. Ainda há tempo para corrigir o rumo. Temos essa condição. A pergunta é: queremos isso? Desejamos isso? Estamos prontos para fazer diferente? Antes de passar para as perguntas, eu vou resumir, mas resumir muito resumidamente, alguns aspectos que me parecem mais importantes desse livro. Em primeiro lugar, o que o Espiritismo tem a ver com ecologia? O interessante é vermos que tanto Kardec quanto o pai da ecologia, o naturalista alemão Ernst Haeckel, são do mesmo período histórico, segunda metade do século XIX. Eles são de países fronteiriços, França e Alemanha, e os dois se autodenominaram homens de ciência. Kardec não era um místico. Kardec não se enquadra na categoria de religioso fervoroso. Ele era um homem de fé, mas ele se autodenominava homem de ciência. E seu calibre espiritual o precipitou na direção da codificação, porque ele se preocupou o tempo todo, nós temos agora o aniversário do Livro dos Médiuns, em emprestar embasamento científico aquilo que desde que a humanidade existe sempre se soube que existia. Mediunidade não aparece com Kardec. O uso da expressão e os seus fundamentos e as diferentes categorias de médium aparecem com a codificação. Ele era um homem de ciência. E como homem de ciência, ele eternizou essa preocupação que a gente deve ter com os indicadores científicos. Outro ponto em comum entre ecologia e espiritismo, que é muito interessante, é o seguinte: tanto espíritas quanto ecologistas falam de poluição. Não sei se vocês se deram conta, mas de forma diferente. O ecologista está preocupado com a poluição do ar, da terra, das águas, faz coleta, mede em laboratório, condena, pede na justiça a condenação da indústria, faz um escarcéu. Poluição não combina com vida. E os espíritas? Nós falamos de poluição, mas no outro contexto. Há uma palavra que aparece com mais frequência naquilo que eu pude pesquisar, nas obras de André Luiz, psicografadas pelo Chico, que é uma palavrinha boa para a gente entender esse processo. Psicosfera. Campo resultante de emanações de natureza eletromagnética a envolver todo o ser humano encarnado ou desencarnado, e que reflete não só a nossa realidade evolutiva, nosso padrão psíquico, como também a nossa situação emocional e o estado físico do momento. Faltou alguma coisa? A psicosfera é o seu cartão de visita espiritual. Quando você desencarnar, não se preocupe em dizer quem você é, o seu guia, e a gente vê esse constrangimento no plano espiritual. O cara está preocupado em explicar para o guia. Não, é que é o seguinte, eu já entendi. Já entendi. Quando tem algum vidente por perto que começa a te olhar meio desfocado, ó, sai fora. Ele está enxergando tudo a seu respeito, é o seu cartão de visita espiritual. O que psicosfera tem a ver com poluição? No mundo de provas e expiações, qual é a frequência de pensamentos e sentimentos de baixo teor vibratório que cada um de nós é portador? Qual o percentual ao longo de um dia que vocês acham que nós vibramos de maneira não luminosa? 50%? Tá barato, hein? Um pouquinho mais, né? Mais de 50%. Vamos dar uma trégua.
Mais de 50%. Para o espírita, pensamento é energia e vibração, ela é uma expressão energética que o pensamento, portanto, e o sentimento produzem. Nós somos responsáveis pela qualidade da nossa psicosfera e a soma das nossas psicosferas define a qualidade vibratória do planeta. Significa dizer que esse é um assunto ambiental. Vigiar e orar do Cristo é um tratado de saneamento básico, espiritual. Óbvio. Por quê? Você está pensando, você está orando e vigiando, significa que você está atento a quê? A qualidade da tua vibração e da tua psicosfera. É um assunto ambiental por excelência, ecológico. Por que o culto do Evangelho no lar é tido como mote de campanha no movimento espírita? Porque é o momento da faxina. Tem espírita que faz as compras do mês escolhendo os produtos mais caros para deixar o lar limpinho e cheiroso. Normalmente os homens só querem comprar o que é barato. A mulherada diz, essa não é a melhor marca. Deixa de ser pão duro, compra aquela. E aí a casa fica brilhando e cheirosa. Aí vem aquele vidente da psicosfera, ó, convidado para se apresentar nesse lar e eventualmente vai fazer um relato não muito auspicioso, não muito simpático, dos miasmas e formas de pensamento que eventualmente encontrarão abrigo num lar onde essa faxina não acontece. Meus amigos, culto do Evangelho no lar, a prática da prece e da meditação são medidas higiênicas, profiláticas e ambientais. Tem tudo a ver. Eu espero que não leve muito tempo para a ciência da Terra descobrir o que é psicosfera. E as aulas de ciências ambientais no futuro vão ter que falar do meio ambiente nos dois planos da vida. Você vai ter que aprender como no campo denso, no plano material, a gente pensa meio ambiente, sustentabilidade, e como no campo sutil, no plano astral, você pensa meio ambiente e pensa sustentabilidade. É questão de tempo. Vai chegar. Um outro ponto importante que eu queria destacar em relação ao livro é o cuidado que a gente deve ter em relação ao consumo. Porque o Espiritismo é absolutamente claro na sua posição doutrinária quanto a consumo, e os ambientalistas, os ecologistas, demonstram cientificamente, usam metodologia da pegada ecológica, por exemplo, estou vendo aí, pegada no parque. Ecological footprint é uma forma de você descobrir o quanto o seu estilo de vida é mais ou menos sustentável. E essa pegada será tão mais devastadora quanto for o seu apetite por consumir o que você não necessita. Qual é o propósito do Espiritismo? Do ponto de vista dos ecologistas, quando você compra qualquer coisa, você está levando para casa o quê? Pedaço de planeta, água, matéria-prima e energia, que estão na forma de um celular, de uma roupa, de um óculos, de um iPod, de um iPad, de um AI qualquer desses. Tem muita matéria-prima e energia. E a encrenca em que a gente está metido, não é da época do Kardec isso. Na época do Kardec não existia a palavra marketing, não se ensinava publicidade nas escolas, nas faculdades, não havia shopping center, havia consumismo numa escala muito menor do que a de hoje. Nós vivemos numa sociedade, como é que a gente denomina a nossa sociedade? Ele não gostou da minha pergunta. A caixa de som. Não quer que vocês comprem mais microfones sem necessidade por aí. Se um ET aparecesse aqui e dissesse, leve-me ao seu líder, eu dissesse, a Dilma está ocupada, está em Nova York, então serve você. Que sociedade é essa? Provavelmente, eu diria, porque é como nós nos autodenominamos,
Uma sociedade de consumo. E quem vive aqui? E a mídia adora repetir isso. Nós não somos cidadãos, nós somos consumidores. E como os bons consumidores, o bom consumidor é aquele que está na fila da lotérica para fazer a fezinha na acumulada da Mega Sena e vê um repórter xereta e pergunta: qual o seu sonho de consumo? Que todos nós temos que ter. O que é sonho de consumo? É aquilo que você não entende como necessário do ponto de vista da sobrevivência, mas é algo que, se vier, é bom para burro. Nós normatizamos o excesso. O excesso não é um problema na sociedade de consumo. Não é um problema. Pelo contrário, o excesso afirma você como alguém bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido na vida? Quando se diz assim, eu cheguei lá. Chegou lá onde? No território onde eu tenho muito mais do que eu necessito. Mais de um carro, mais de um imóvel, aeronaves, propriedades. E aí você passa o pente fino e faz a pergunta dolorosa: que uso fazes de tudo isso? Porque nada disso nos pertence. Tudo isso nos é dado por empréstimo. A gente desencarna e não leva isso. Esquece a Escritura. A Escritura fica aqui e apodrece junto com o resto. O que você leva é a tua energia. A soma dos seus acertos e erros no tribunal da tua consciência. Meus amigos, onde eu quero chegar é que nós vivemos no império da sociedade de consumo, onde não é errado consumir bastante. Consumir muito. Eu tenho 45 anos, eu sou do tempo do armário embutido. No Rio de Janeiro, era um bom negócio comprar um imóvel na virada ali da década de 60 para 70, até a década de 70, um bom tempo. Um imóvel que fosse próximo de cinema, próximo de restaurante, estivesse próximo de metrô, ônibus, o que fosse, mas um imóvel que tivesse armário embutido. Eu me lembro de ouvir isso. Eu achava um absurdo um adulto dizer, eu estou morando num imóvel que tem isso e tem armário embutido. Eu falo, armário embutido? Eu não estou entendendo. Porque para mim, o que era armário embutido? Era um buraco na parede, onde você atochava tudo que coubesse ali. E não era bonito. Mas eu não entendi o lado useful do armário embutido, que é o seguinte: justamente por ser embutido, atochado na parede, ele não ocupa espaço para cá. Então é muito conveniente ter um buraco que você não reduz a área do apartamento ou da casa. E na hora de se mudar, você não leva uma tralha no caminhão, porque ficou o armário embutido, e se Deus quiser você vai para um lugar que tenha outro buraco na parede. Eu sou desse tempo. Quem não quer entregar a idade, não diga que sabe o que é armário embutido. Passaram-se 20, 30 anos, o mundo mudou, e o conceito de armário embutido também, tanto que a garotada não sabe, não valoriza e não deseja. Nós temos agora um outro sonho de consumo, que é um lugar maior do que o armário embutido e que vai abrigar tudo o que a gente acha que é importante ter. Atenção para o top de 3 segundos, para o coral da plateia todo dar esse nome em inglês sofisticado, que expressa um sonho de consumo da modernidade do terceiro milênio, que muitos espíritas também têm como sonho de consumo. Atenção, 3, 2, 1. A vibração despencou. Despencou. Análise antropológica e sociológica do closet. Em 20 e 30 anos, o que mudou na era do armário embutido para a era do closet? O que é um closet? É um lugar certamente mais espaçoso do que o armário embutido. O que é preciso ter num closet para produzir um closet? Porque armário embutido é um buraco. O closet requer uma produção. O que precisa ter num closet? Perdão? Não, um cômodo. Ok, temos um buraco. É só isso? Opa! Portas, armários, mobiliário, o que mais? Espelho. Agora veja, de preferência no plural. Porque você tem a câmera 1, vendo como você está de frente. Se tiver espaço, e muitos querem, você tem a câmera 2, ladinho, ladinho. 3,
derrière, se puder, e outras loucuras. Espelhos, só espelho e mobiliário. Que mais? Perdão? Sim, o recheio a gente fala depois, eu estou falando da infraestrutura. Gente, luzes. Olha, eu levo na PUC no Rio uma revista de decoração que traz na capa dicas de como decorar o seu closet. E como nenhuma cultura é demais, eu aprendi com essa revista que existe uma profissão chamada Light Designer. Ou seja, e tinha 3 na revista ensinando, dando dicas de como iluminar o seu closet. Para você ficar cantando quanta luz. Feixes de luz projetados caprichosamente sobre o quê? Não, você também. Mas essa luz em feixe, ela caprichosamente incide sobre aspectos que o dono do closet gosta de destacar. Pilhas de toalhas felpudas, multicoloridas, de algodão egípcio. Pilhas de edredom no Rio de Janeiro. Não faz sentido. Não faz sentido. Sapatos, 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 roupas íntimas, etc. Está pronto o closet. Foi matéria-prima, energia para burro ali. Mas não é o suficiente. Tem que ter a festinha de apresentação do cafofo. O open house. Então vamos lá, meus amigos, obrigado por vir, eu estou aqui pertinho do Blue Trip, olha lá, amanhã tem um abraço à Lagoa, pois é. Então olha só, aqui cozinha americana, interagindo com a sala, quarto número 1, por favor, pode entrar, suíte, quarto número 2, por favor, pode entrar, suíte, quarto número 3, o quarto do casal, por favor, entra todo mundo, e eu vou dar a você chama o melhor amigo, o padrinho, quem quer que seja, para apertar o botão mágico, que vai acender os refletores do seu templo pessoal de consumo. O que mudou da era do armário embutido para a era do closet? Na era do armário embutido já havia a confusão espiritual da gente de achar que possuir muito nos transforma em pessoas melhores. É o problema do Erich Fromm quando fala do ser e do ter. A gente confunde, acha que o ter agrega valor existencial. A gente já tem isso há muito tempo, e era na época do armário embutido. Agora não basta ter. Na era do closet, não basta ter. É preciso ostentar. Ostentar. O que significa ostentar a abundância, aonde no nosso perímetro, numa área movimentada de Londrina, dificilmente abrindo um compasso virtual de 100, 150 metros, vocês encontrarão alguém, se não privado do necessário, em situação muito difícil materialmente. O que significa ostentar a abundância, onde tão perto de nós a escassez ainda existe? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Se é verdade que acumular matéria me faz mais feliz, como explicar que tanta gente abastada faça uso regular de drogas lícitas ou ilícitas? O que se busca na droga quando você tem tudo? O que te falta? Como explicar a opulência como segredo do sucesso, se tanta gente abastada precisa fazer fila em consultório psicológico ou psicanalítico? Ou fazer uso de remédios de tarja preta para esquecer do mundo e de si mesmo? Por quê? O que te confunde, o que te amedronta, o que te incomoda tanto? Se você tem tudo. Temos questões aqui que devem inspirar e reger debates na casa espírita, porque banalizamos o consumismo e esquecemos que uma das características principais dos mundos primitivos, por onde já transitamos, é o apego à matéria. O apego à matéria no terceiro milênio está travestido do desejo de consumir e de se afirmar como consumista sem culpa. Quantos de nós dizem, eu sou consumista? Gente, é um palavrão. Temos uma encrenca material
do ponto de vista do consumo de matéria-prima, água e energia. Lembrem-se disso, eu estou comprando uma sapataria inteira para levar para casa. E eu não conheço a história das Filipinas quando o Palácio Presidencial foi tomado de assalto pela população depois de 35 anos de ditadura de Ferdinand Marcos. E a população invade o palácio, o casal foge, é Ferdinand Marcos e Dona Imelda. Nome interessante, sem trocadilho. Invadem o Palácio Presidencial e descobrem o Salão dos Sapatos num país de descalços. Aproximadamente 3.000 pares de sapato, o que permitiria a Dona Imelda usar um par novo, inédito, hoje, e só repeti-lo daqui a 9, 10 anos. Não sendo ela uma centopeia, fica difícil defender o Salão dos Sapatos. E é possível, aplicando metodologias que existem hoje, o quanto de matéria-prima, energia e água tinha naquele salão de sapato. Tem pedaço de natureza ali. Se o planeta é um só, os recursos são finitos, 200 mil novos encarnados por dia, 73 milhões de seres humanos por ano, não é para a gente brincar de colecionar sapato. A África nunca será um continente efetivamente presente no nosso mapa mundi. Portanto, a inclusão social dos países miseráveis da África jamais ocorrerá enquanto houver a opulência, a ostentação, o desejo insaciável do consumo do não necessário, nesse extrato de 20% da humanidade, é a conta do Banco Mundial, concentrado fortemente no hemisfério norte e em ilhas de prosperidade, como Leblon, Higienópolis e algum bairro nobre de Londrina, em que nós nos locupletamos daquilo que não necessitamos, brincando de consumir porque a cultura é consumista. Os ecologistas denunciam isso, e os espíritas. É linda a lei moral do Livro dos Espíritos. O capítulo da lei de conservação é um tratado de sustentabilidade. Leiam o capítulo Lei de Conservação e vejam o quanto esse capítulo inteiro é moderno, é ecológico e poderia ser lido em qualquer disciplina de ciências ambientais, em qualquer universidade do mundo, e que seria muito bem compreendida pelos alunos. Por quê? Ali se estabelece uma distinção entre necessário e supérfluo. Há 150 anos atrás, século XIX, o Espiritismo já semeava ou tentava inocular em nossa corrente sanguínea o antivírus do consumo pelo consumo. E temos a pergunta 705, quando a espiritualidade é indagada por Kardec, nos seguintes termos: por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? Vejam que Kardec, como bom pedagogo e discípulo de Pestalozzi, na codificação, nem sempre fez as perguntas que aludiam à curiosidade dele. Ele, como bom professor, na codificação, fazia perguntas que outras pessoas certamente poderiam fazer. Me parece que a 705 se enquadra nessa categoria, porque haverá aqueles que dirão: por que a terra nem sempre nos oferece o necessário? É como se a terra não fosse o suficiente, nunca, para satisfazer os nossos desejos. A resposta da espiritualidade é linda, e a gente trabalha essa resposta no livro, e tem um trecho em particular que me comove sempre, que diz assim: a terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. A pergunta é: estamos refletindo sobre isso no dia a dia? Quando nos sentimos seduzidos por uma campanha publicitária que em 30 segundos consegue despertar em nós um novo desejo que não é nosso, tal qual um obsessor quando sopra. Não é nosso, mas a gente está fértil para acolher a sugestão. Meus amigos, esse é o país do mundo que acolhe a maior quantidade de espíritas. O Brasil
é uma nação de espíritas. Seria coincidência que a maior nação de espíritas é também o único país do mundo com nome de árvore? É o país do mundo campeão mundial de água doce e limpa, subterrânea de rio, superficial de rio ou subterrânea, com 2 enormes aquíferos, Guarani e Amazônico, recém-descoberto. É coincidência que a maior nação espírita do mundo seja também aquela que reúne maior área já livre e disponível de solo fértil no planeta? Solo fértil é capital natural. Eu estive no Japão, na cidade de Osaka, eu vi tratores imensos de mineração empurrando o solo na direção do mar. Perguntei para o meu guia, não guia espiritual, o guia japonês. Em plateia de espírita a gente tem que ter um cuidado. Perguntei para o guia japonês, o que é isso? Ele falou, essa é uma regra na maioria das cidades litorâneas do Japão. Nós precisamos de terra. E pelo Brasil, a quantidade de terra ociosa e cercada, sem função social, sem utilidade, sem serventia, terra por terra. A maior nação espírita do mundo é aquela que concentra a maior quantidade de espécies catalogadas e conhecidas nos diferentes reinos da natureza. 25% de todas as criaturas conhecidas dos reinos vegetal, animal, microscópico, estão em solo brasileiro, estão aqui, espalhados em diferentes biomas. Algumas dessas espécies só ocorrem em cada um desses biomas. Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa Gaúcho, são tantos. Nós somos o país mais rico do mundo. Quem me disse isso foi o economista indiano Pavan Sukhdev, que criou uma metodologia para medir os serviços prestados pela natureza, gratuita e generosamente. Quando há uma floresta, alguns haverão de enxergar uma mancha verde, limpa. O que faz uma floresta é estoque de carbono, repositório de água doce, ali há fenômenos interessantes de polinização. Nós temos ali a produção de chuva, as árvores suam vapor d'água. A Amazônia produz água de chuva, que os ventos alísios transportam para diferentes áreas do planeta e do Brasil. A maior nação espírita do mundo está situada no país mais rico ambientalmente do planeta. Num planeta que experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade, imagine a responsabilidade que nós temos pela tutela e custódia desse país. É enorme a nossa responsabilidade. O mundo de regeneração depende muito e cada vez mais de um Brasil onde o capital natural seja usado com inteligência. E eu acho muito importante que a maior nação espírita do mundo siga o exemplo dos nossos irmãos católicos, que já há bastante tempo têm se manifestado publicamente em defesa desse capital natural, em sucessivas campanhas da Fraternidade, da CNBB, mobilizando 11 mil paróquias no Brasil inteiro com temas como água, Amazônia, etc. Nossos irmãos budistas, Dalai Lama está no Brasil. Abram o site oficial de Sua Santidade, o Dalai Lama, para ver. Em 20 textos, não são 20 textos, ele tem diferentes assuntos sobre os quais ele gosta de falar. Estão lá no site. Um deles é sustentabilidade. Eu fiz essa pesquisa, é o assunto que ele mais escreveu, textos considerados sagrados para os budistas tibetanos. Por quê? Porque precisa ser dito. Nossos irmãos umbandistas e candombecistas, eles dependem das matas, eles dependem dos elementais, das ervas, eles dependem daquilo que brota na floresta. Sem isso, a tradição deles perece e desaparece. Portanto, num país em que a maioria absoluta da população crê em Deus, e num país onde as mais importantes tradições já se manifestaram em favor da natureza, do meio ambiente, como condição sine qua non para a nossa qualidade de vida, o que nós espíritas temos a dizer? Obrigado pela atenção. Nós temos agora as perguntas. A primeira delas, as manifestações que estão acontecendo na natureza, como enchentes, tsunami e outros fenômenos,
acabam deixando as pessoas preocupadas e receosas, fazendo alusão ao Apocalipse. O que você tem a dizer sobre isso? No livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, com a psicografia do Divaldo, explica basicamente a tsunami de 2004 que devastou a Indonésia e determinou que aproximadamente 130 mil pessoas desencarnassem de uma forma trágica. Esse livro traz muitas informações importantes sobre as razões pelas quais certos fenômenos ancestrais, é o caso do terremoto, é o caso da tsunami. A Terra, desde que existe há 5 bilhões de anos, tem terremoto e tem tsunami. Tem furacão, tem tufão. O que nós estamos observando é uma combinação de fatores que merece a nossa atenção. Nós somos mais numerosos, quase 7 bilhões de pessoas ocupando extensas áreas do planeta e com capacidade de registrar como nunca antes, com equipamentos cada vez mais acessíveis, o que acontece ao nosso derredor. Os registros dos fenômenos da natureza estão sendo registrados com mais facilidade e estão precipitando o desencarne de pessoas que estão morando em lugares onde antes não havia ninguém. Esse é um fator. O outro é que, de fato, nós estamos experimentando mudanças dentro do calendário sideral que dizem respeito às estruturas da Terra. A vibração muda e isso determina também o agravamento de certos fenômenos. Quando ocorre o desencarne coletivo, nós vamos encontrar na doutrina espírita preciosas informações sobre o que seriam os resgates coletivos. Ou seja, segundo Manuel Filomeno de Miranda, foi o que aconteceu, na maioria absoluta dos casos, na Indonésia. Agora, esse é um planeta dinâmico. A Terra nunca foi estática, ela está assentada sobre magma incandescente. Nós temos placas geológicas, placas tectônicas, que duelam e disputam espaço o tempo todo. E a gente precisa aprender com isso. Os japoneses aprendem. O que é o Japão? É um país, um arquipélago situado sobre 3 placas tectônicas com 46 vulcões ativos. Vamos combinar que reencarnar japonês não é para qualquer um. E daí? E daí que a engenharia civil japonesa é única. É tecnologia de ponta na forma como você promove edificações que elas não tremem. Se tem um terremoto, elas dançam. Eu tive no Japão, eu fui num museu na cidade de Kobe, que foi destruída num terremoto. As crianças brincam pegando maquetes de prédio embaixo e reproduzem numa alavanquinha, elas reproduzem um terremoto. Sabe o que o prédio faz? Faz assim, ó. Ele não cai. O que as adversidades naturais do Japão ensinaram aos japoneses? O que em boa parte do mundo, num cenário de terra arrasada, determinaria saques, determinaria violência, vocês viram. A perplexidade do correspondente da Rede Globo, Roberto Kovalik, quando foi num lugar onde só havia pequenas porções de arroz para uma fila enorme que se formou. Fila, ordeira. Se aquele grupo se rebelasse para pegar o pouco que tinha, faria isso. Não, fila, quando chegar a sua vez, você vai pegar a sua porção, não vai matar a sua fome. Mas não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eles enfrentaram terremoto ou tsunami. Aprenderam a lidar com isso, construíram uma cultura que ensina ao mundo uma ética num cenário de desastre. A dor ensina. Leon Denis, naquele livro fabuloso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor ensina, a dor é pedagógica, a dor é didática. E os japoneses aprenderam e ensinaram ao mundo como lidar com adversidades extremas e periódicas. Todo dia tem terremoto no Japão. Nem todos são sentidos com aquela voracidade. Então, nós espíritas temos muita cautela e prudência ao falarmos de Apocalipse. Na verdade, o nosso entendimento é que não haverá fim de mundo. Haverá um processo de transição que já está em curso para uma humanidade que reencarnará mais evoluída do ponto de vista ético e moral, num cenário ambiental ainda não claro. Será definido pelas escolhas que fizermos já. Fora do Brasil, o livro Espiritismo e Ecologia está sendo divulgado? Há mais algum livro em preparação?
Já foi traduzido para o espanhol, vai ganhar a versão e-book ainda esse ano, a FEB está cuidando disso, e estamos em tratativas para fazer a versão em inglês. O próximo livro que está em gestação espírita, que devo lançar pela FEB, é Os Desafios do Espírita no Século XXI, que é assunto de uma palestra que eu já venho fazendo há algum tempo. Do ponto de vista ecológico e espírita, como podemos analisar nossa dependência exclusiva de proteínas de origem animal? Não são as criações de animais uma grande fonte de poluição? Além disso, como fica a questão moral nesse aspecto? Boa pergunta, uma pergunta que costuma inflamar. Em alguns lugares que eu tive, eu me lembro de Juiz de Fora, uma pessoa adepta do vegetarianismo, que questionou o fato de eu no livro não dizer que o vegetarianismo é a solução. Na verdade, como espírita, eu não posso fugir dos trilhos da doutrina quando eu escrevo um livro para espíritas. E no espiritismo, o que a gente sabe? Primeiro, nós devemos escolher individualmente. É um privilégio poder escolher o que você quer comer. E o que você come deve ser condizente com o seu nível evolutivo. Para alguns, a carne poderá ser facilmente descartada sem nenhum comprometimento nutricional. Para outros, mesmo convencidos, como o ministro do STF, Aires Brito, que eu invejo muito, que ele disse assim: um dia eu acordei e disse para mim mesmo, eu não quero me alimentar da dor e do sofrimento dos animais. E desde então ele não come nada de origem animal. Me parece que continua muito lúcido nos seus pareceres, não me parece abatido. Bom, então vamos lá. Do ponto de vista moral, é um equívoco a gente dizer que vegetarianos ou veganos são moralmente mais elevados do que carnívoros. Eu vou explicar isso rápido. Hitler era vegetariano. Chico Xavier, carnívoro. Não preciso explicar mais nada. Agora, o que eu entendo como verdade, eu sou eu reduzi drasticamente o consumo de carne, a pegada ecológica da carne é violentíssima e Emmanuel reconhece, ao mesmo tempo em que Emmanuel diz, em diferentes mensagens psicografadas por Chico, a carne ainda é importante para segmentos expressivos da humanidade. É o mesmo Emmanuel que diz, estamos fazendo ingestão, estamos ingerindo uma alimentação grosseira, o nosso destino não é comer carne para sempre. À medida que a gente vai ficando com o perispírito e o corpo denso mais leves, a demanda por alimentação grosseira se reduz e a carne não será mais parte do cardápio da gente. Agora, quando a gente faz uso de carne, mesmo com essa necessidade em função do degrau evolutivo em que estagiamos, estamos trazendo para dentro do corpo dor, sofrimento e crueldade. Vibração do animal, fora aspectos que são importantes da gente também reconhecer, que precisam ser investigados e pesquisados, porque o animal, quando se sabe na linha de frente do abate, que ele é o próximo, ele pressente, ele despeja adrenalina na circulação, entre outras substâncias excretadas, que também são transportadas para dentro do corpo. Estamos falando de cultura de paz e essa é uma questão. Não que as pessoas carnívoras sejam violentas, mas elas têm um combustível que faculta reações violentas. Não é determinante da violência, mas adrenalina extra na corrente sanguínea é algo que a gente não precisa. Por último, mais ou menos importante, no livro eu defendo que se cumpra no Brasil, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, o cumprimento daquilo que se denominou chamar abate humanitário. Quer comer carne? Coma, mas nós como espíritas precisamos ter atenção para a importância da certificação dessa carne dentro do protocolo de abate humanitário, reduzir ao máximo o estoque de dor, crueldade e sofrimento, para a gente então ter menos culpa ou uma consciência mais tranquila
na hora de ingerir essas substâncias. Eu acho que essa é uma questão individual, cada um que descubra a forma mais confortável de se alimentar de carne ou de outras coisas. Para terminar para cima, eu quero lembrar, uma vez eu passei um Réveillon num hotel na estrada Teresópolis-Friburgo, um hotel Hare Krishna. Os hóspedes não eram Hare Krishna, mas o hotel era lindo. Aí o ano novo tinha duas cerimônias, a cerimônia convencional e a cerimônia dos Hare Krishna. Aí eu falei, eu vou na dos Hare Krishna, cantando madrugada toda aquela musiquinha deles, o mantra deles, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Entrei o ano maravilhosamente. O sacerdote deles fez uma palestra no dia seguinte, que era o dia certo das palestras deles. Eu fui lá, jornalista é uma raça muito curiosa. E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Eles são vegetarianos. Ele disse assim: comida boa é aquela que não corre da gente. Eu falei, nossa. Essa aqui eu acredito que você já tenha respondido. Você acredita que uma dieta vegetariana pode contribuir com a evolução dos espíritas e com o planeta? Uma dieta vegetariana contribui para a redução da nossa pegada ecológica, dos impactos ambientais, com certeza. Do ponto de vista evolutivo, eu já falei. Eu acho que não é critério moral o gênero do alimento, né? É degrau evolutivo. Então, não é por aí. Você acha possível relacionar consumo de alimentos contaminados com agrotóxicos, com suicídio? Sim, e o Rio Grande do Sul é o estado líder em suicídios no Brasil, entre outras razões pelo fato de que é um estado produtor, aonde você tem a manipulação inadequada de certos agrotóxicos que contêm substâncias que podem gerar transtornos de humor ou depressão. Então, sim, a forma como se manipula certas substâncias químicas usadas como agrotóxico podem precipitar estados mórbidos de consciência, e isso já foi rastreado em pesquisas epidemiológicas. Isso não é uma hipótese, isso é um fato bem consolidado, né? O Brasil é o país do mundo que mais consome agrotóxicos, e a gente tem um problema sério em relação à manipulação inadequada disso. Fora o consumo, mas o consumo de alimentos saturados de agrotóxicos gera outros problemas. Quer dizer, depressão é quem está manipulando aquilo na hora de pulverizar ou está inalando. Infelizmente, em função do horário já avançado, o André está 10 horas já falando, 12 horas. Por mim não, por ele, por mim não. Entrevistas e Eu não. teve uma palestra à tarde. Nós vamos ler a última pergunta. E lembrando que depois, após isso, o André estará ao lado ali na mesa para autografar os livros. Então, os livros estão à disposição ali na entrada. Aqueles que quiserem o autógrafo estará à disposição. Na sua opinião, qual é a maneira mais eficiente de se transmitir a urgente informação das conexões da interdependência inexistente entre os diferentes seres vivos, sem que haja um tom de Um tom de ecochato ou ecochita no discurso. Ecoxiita. Ecoxiita. É interessante isso. Dizem que o espiritismo é elitista, porque nós exigimos, ou pelo menos recomendamos com muita ênfase, o estudo da doutrina. E não é possível assimilar a doutrina a partir do livro Minutos de Sabedoria. Seria ótimo. Não é assim que acontece. Nós temos que estudar. Nós temos os estudos sistematizados, nós temos as reuniões de estudo, enfim. Da mesma forma, a sustentabilidade não se aprende em cartilha de uma página e meia ou no slogan de uma campanha publicitária. Eu estou pegando o exemplo do espiritismo para explicar a complexidade dos sistemas que suportam a vida.
as engrenagens que regem a vida e o universo, não podem ser compreendidas tão simplificadamente, assim como a doutrina espírita. E por pesquisa se sabe que as pessoas mais sensíveis aos assuntos ecológicos são aquelas que têm mais escolaridade. Quer dizer, de alguma forma, fica mais fácil explicar a importância da separação do lixo, fica mais fácil explicar a importância de priorizar transporte público de massa em lugar de carro, para quem tem um nível de informação maior. Ser eco-xiita ou eco-chato, eu fico me lembrando o seguinte: os grandes avatares da humanidade, os grandes líderes espirituais, os grandes messias, portanto, Jesus está alçado à categoria hors concurso, eu não estou colocando Jesus aqui, Jesus foi único, mas todos os outros incomodaram. Vou começar por Jesus. O discurso dele talvez tenha sido considerado xiita pelo clero ou por outros segmentos da época, entendendo que Jesus significava uma ameaça. João Batista pagou caro pelo que disse, incomodou muito. Boa parte dos seguidores de Jesus pagou com a vida e de forma bastante dolorosa por incomodarem muito. Gandhi, no seu discurso pacifista, inspirador para esse movimento que ocorre em Londrina, que leu Henri Thoreau e disseminou o texto, ou se inspirou no texto Desobediência Civil, para lutar sem armas em favor de causas justas, incomodou tremendamente. Pode ser entendido o Gandhi para alguns como xiita, dentro da perspectiva que ele estava defendendo. Martin Luther King, que se inspirou em Gandhi e em Thoreau e no texto Desobediência Civil, com um discurso forte, embora não querendo mobilizar a comunidade negra no caminho da violência para conquistar seus direitos legítimos, portanto, alguém que, na condição de evangélico, empunhou a bandeira da paz, foi assassinado. Então nós vamos encontrar aqui no Brasil aqueles que defendiam o uso sustentável da floresta. Chico Mendes, no Acre, em Chapuri, assassinado com tiro de escopeta. Irmã Dorothy Stang, aqui no Pará, em Anapu, assassinada de forma cruel e brutal. Todos esses que eu estou dizendo tiveram a coragem, a dignidade de não calar a consciência. Disseram o que precisava ser dito e da forma que precisava ser dita a mensagem. Então, não acho que a gente deva fazer concessão à simpatia. Às vezes a gente entende que o brasileiro é muito cordato, muito cordial e cristão. Então a gente tem uma imagem assim: o que é o bom cristão? O bom cristão é aquele que nunca vai contrariar, nunca vai incomodar. O bom cristão é aquele que vai sempre tratar, mas sempre com muita condescendência. Pode até ser, não quero dizer que não seja. Apenas eu reconheço no direito de um bom cristão, por vezes, incomodar, contrariar, inquietar. Porque tem muita coisa que não acontece no mundo cristão e que deveria acontecer se a gente entender que o cristianismo é o caminho. Se todos nós praticássemos a vera o cristianismo, seria uma revolução incomensurável. Portanto, todos os dias a gente negocia com a consciência: não vou fazer isso não, que eu vou gerar incômodo. Não vou falar isso não, que eu vou incomodar alguém. E vejam, talvez o que você tenha para dizer ou fazer seja algo absolutamente cristão. Então, com toda franqueza, eu acho que faz parte da caminhada espiritual da gente, por vezes, ou bastante vezes, contrariar, gerar inquietação. Eventualmente, vejam a situação de voluntários da Casa Espírita que tem que negociar com a sua família, a ausência para o trabalho voluntário. Não é difícil? Às vezes você não contraria interesses, às vezes não temos casamentos que passam por momentos difíceis, porque alguém vai dizer: você passa mais tempo lá do que aqui.
Você devia estar aqui, não lá. E começa. E é justo que aconteça. Faz parte. Agora, não é um mundo tranquilo o mundo cristão. Aqui. Aqui vai exigir renúncia, coragem, determinação, fé. A gente precisa praticar isso, sabendo que não dá para agradar a todo mundo. E aí vai gerar ruído, vai ser incompreendido, vai ser chamado de xiita. Se você está preocupado com o que os outros dizem de você, não siga o Cristo. Se você está preocupado com o que os outros vão achar de você, não dá bola para o Kardec. Eu queria encerrar lendo para vocês, apenas para a gente ter a consciência histórica do momento em que estamos vivendo. Eu vou reproduzir aqui, em poucas palavras, o texto de um oncologista norte-americano chamado David Brower, está na página 88 do livro, em que ele mostra para a gente o que significa viver num planeta com 5 bilhões de anos. É muito zero. A gente não faz ideia do que sejam 5 bilhões de anos. Então ele dividiu 5 bilhões de anos pelo número de dias de uma semana. Aí a gente tem a clareza do que é esse tempo. E ele diz: tomemos os dias da semana para representar o que de fato se passou em 5 bilhões de anos. O nosso planeta nasceu numa segunda-feira a 0 hora. A Terra formou-se na segunda, terça e quarta-feiras até o meio-dia. A vida só começa quarta-feira ao meio-dia e desenvolve-se em toda a sua beleza orgânica durante os 4 dias seguintes. Somente às 4 da tarde de domingo é que os grandes répteis, os dinossauros, aparecem. 5 horas mais tarde, às 9 da noite de domingo, quando as sequoias brotam da terra, os répteis, os grandes répteis, desaparecem. O homem, a mulher, surgem apenas 3 minutos antes da meia-noite de domingo. A 1/4 de segundo antes da meia-noite, Cristo nasce. A 1/40 de segundo antes da meia-noite, inicia-se a Revolução Industrial. Agora é meia-noite de domingo. E estamos rodeados por pessoas que acreditam que aquilo que fazem a 1/40 de segundo pode durar indefinidamente. Beijo no coração de vocês e até amanhã na Lagoa.